chicos e chicas, como estão? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Adriana e estarei com vocês em mais uma aula de língua espanhola para a primeira série do ensino médio. Antes de começarmos a nossa aula, vamos para aqueles recadinhos, não é mesmo? Para você que está realizando as atividades diretamente no Classroom, não se esqueça de se logar com o seu e-mail @escola e realizar a atividade obrigatória. Ela se encontra lá no primeiro link da nossa aula. Então, ao terminar a nossa aula, você vai lá, clica nesse link e responde as questões, porque é essa atividade que vai contar como a sua frequência, como a sua participação na nossa aula. Já você que está realizando as atividades em casa, não se esqueça de agendar a entrega das suas atividades com a sua escola, para que seus professores possam corrigir e também efetivar a sua participação nas nossas aulas, beleza? Vamos começar então? Que vimos na classe passada? O que a gente viu na nossa aula passada? Teníamos o título Vamos a adivinar? Vamos adivinhar? Vimos os gêneros textuales adivinhanças e trava-línguas. Nós vimos os gêneros adivinhas e trava-línguas. Também estudamos os adjetivos, advérbios, ações e expressões para descrever os animais. Então, a gente viu os adjetivos, advérbios, algumas ações, alguns verbos e expressões utilizados para descrever os animais. E hoje, nossa classe de hoje tem o título El zorro con la panza llena, a raposa com a pança cheia. Esse título também é o título de uma fábula, que é o gênero textual que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Também vamos ver algumas ações no pretérito indefinido. Pretérito perfeito simples. Então, nós vamos ver alguns verbos, algumas ações no pretérito indefinido, que é o pretérito perfeito simples. Vamos a ler uma fábula. Vamos ler uma fábula. El zorro de panza llena. Una vez, un zorro muy hambriento descubrió trozos de pan y de carne que habían ocultado los pastores en el fondo de una estrecha cavidad. Esforzándose cuanto pudo, al fin consiguió entrar al pequeño recinto y se dio un banquete con los manjares abandonados. Tanto se llenó la panza que no pudo salir por la misma cavidad que lhe havia servido de entrada. Então, uma vez, uma raposa muito esfomeada descobriu pedaços de pão e de carne que alguns pastores tinham escondido no fundo de uma cavidade estreita, de uma estreita cavidade, de um buraco estreito. Esforçando-se o quanto pode, por fim conseguiu entrar no pequeno buraco, no pequeno recinto, e se deu um banquete com os alimentos lá abandonados. Tanto encheu a pança que não pôde sair pela mesma cavidade que havia servido de entrada. Desolado, se echó a llorar y lamentarse por su mala suerte. En eso estaba cuando pasó por el lugar otro zorro que se acercó para ver qué le pasaba. No te preocupes, le aconsejó. Solo tienes que esperar hasta que vuelvas a tener el mismo tamaño que cuando entraste. Entonces podrás salir. Então, desolado, desanimado, ele começou a chorar e lamentar pela sua má sorte. Enquanto isso, estava ali chorando quando passou pelo lugar outra raposa que se aproximou para ver o que se passava. Não se preocupe, lhe aconselhou. Só tem que esperar até que volte a ter o mesmo tamanho de quando você entrou, de quando entraste. Então, poderás sair. Então, esta é uma fábula de las fábulas de Esopo de Eber Cardoso, la fábula El zorro de panza llena, a fábula a raposa de pança cheia. Las fábulas suelen transmitir por su texto algún mensaje con una inspiración moral. Qual es la moraleja de la história? Então, as fábulas, elas costumam transmitir nos seus textos alguma mensagem com uma inspiração moral. Qual é a moral dessa história? Então, leiam ali com calma as alternativas e escolham qual que vocês acham que é a moral da fábula que a gente acabou de ler. Vou dar uns minutinhos e a gente já volta para corrigir.
aí, pessoal, conseguiram então decifrar qual é a moral da fábula que a gente acabou de ler? Vamos ver as opções. El que se foi a Sevilla perdió su silla. Aqui, então, é quem foi a Sevilha, né, perdeu a cadeira, digamos assim, que é o mesmo que a gente fala aqui, foi para a roça, perdeu a carroça. Essa é a moral da nossa história? Ou, el tiempo siempre se encarga de resolver las dificuldades. Então, o tempo sempre se encarrega de resolver as dificuldades. É essa a moral? Ou, el que no corre, vuela. Quem não corre, o que não corre, voa. Qual que é a alternativa que traz a moral da nossa fábula lida? A segunda, el tiempo siempre se encarga de resolver as dificuldades. Então, a outra raposa lá, né, ela falou para a raposa que estava com a pança cheia que era só esperar o tempo passar, que a pança voltaria ao normal, a barriga voltaria ao normal e ele conseguiria sair do buraco onde ficou preso. Beleza? Las fábulas son historias cuyos personajes en general son animales que presentan algunas características humanas. ¿Qué características humanas apresentam os personagens da fábula leída? Então, as fábulas, elas são histórias cujos personagens, em geral, são animais que apresentam algumas características humanas. Quais as características humanas apresentam os animais da fábula que a gente acabou de ler? Respondam para mim que a gente já volta para corrigir juntos. E aí, pessoal, responderam? Então, quais foram as características humanas, né, que foram atribuídas aos animais personagens da fábula lida? Bueno, uno de los zorros que quedó atrapado posee la gula y la avaricia por haber comido todo lo que tenía en su escondite. El otro zorro demonstrou possuir inteligência. Então, a característica, né, uma das raposas, a que ficou presa, né, que ficou entalada, possui a gula e a ganância, por ter comido tudo o que tinha no esconderijo. Então, as características humanas, mesmo que sejam defeitos, né, são a gula e a ganância ali. El outro zorro, então a outra raposa, demonstrou possuir a inteligência, que é ela que conseguiu aconselhar ali a raposa que tinha ficado presa. Tranquilo? Analizando a língua. Mira os verbos em destaque. Al fin, conseguiu entrar al pequeno recinto e se dio. Então, observando os verbos em destaque. No fim, conseguiu entrar ao pequeno recinto e se deu. Mira os verbos consiguió y dio. Agora, en el outro exemplo. Tanto se llenou la panza. Tanto encheu a pança. O verbo llenar, como que está ali? Llenó. E outro zorro que se acercou, le aconsejou. Então, a outra raposa que se aproximou, lhe aconselhou. Que tienen en común estos verbos? O que esses verbos ali têm em comum? Los verbos destacados se encuentran en el pretérito, es decir, son acciones del pasado, que já ocorreram. Então, os verbos destacados, eles se encontram no pretérito, ou seja, são ações do passado, ações que já aconteceram, não é mesmo? Esse é o pretérito indefinido que a gente vai estudar. Então, o verbo conseguir se quedou consiguió, conseguiu. O verbo dar, dio, deu. Llenar, el llenó.
né? Do verbo encher, tanto encheu a pança, encheu. Acercar, acercou, se aproximou. E aconselhar, aconsejou. Ele aconselhou. São ações, então, que já aconteceram no passado, né? Que elas apresentam-se ali terminadas, ações concluídas, né? Conjugazione nel pretérito indefinido de indicativo. Então, observem aqui o verbo aconselhar, o verbo aconselhar, né? Ele fica assim na conjugação, no pretérito indefinido do indicativo. Eu aconsejé, eu aconselhei, tu aconselhaste, tu aconselhaste. Ele, ella, usted aconsejou. Ele, ela, Senhor aconselhou. Nosotras aconsejamos. Nós aconselhamos. Vosotros aconselhasteis. Então, vós aconselhastes. E eles, ustedes aconselharam. Eles aconselharam. Então, o que muda, né, é a nossa terminação. A nossa raiz permanece, raiz aconselhar ali, né? A gente muda. É um verbo terminado em ar, né, da primeira conjugação, fica assim a nossa conjugação. Eu vou dar uns minutinhos para que vocês copiem essa tabela que vocês vão utilizar para responder as próximas atividades. Entonces, ¿copiaron la tabla? ¿Sí? Ahora, entonces, completa los huecos con la forma correcta del verbo aconsejar en el pretérito indefinido. Então, completa os espaços com a forma correta do verbo aconselhar no pretérito indefinido. Leiam com calma as alternativas e, conforme a conjugação que vocês copiaram na tabela, completem corretamente. Vou dar uns minutinhos e a gente já volta. E então, pessoal, completaram? Vamos corrigir então. Lá, el zorro aconsejou el outro a tener paciência. A raposa aconselhou a outra a ter paciência. Lá B, nosotros aconsejamos las personas que amamos. Nós aconselhamos as pessoas que amamos. La C, yo le aconsejé a estudar siempre. Eu lhe aconselhei a estudar sempre. E la D, Alba, ¿ya aconsejaste tu hermana sobre los peligros de las redes? Alba, você já aconselhaste a sua irmã sobre os perigos das redes? Então,
Assim se quedou nossa atividade, assim ficou a nossa atividade, né? Essas são as respostas. Muito bem, vamos a ler uma outra fábula agora. El perro y su reflejo. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo. Así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó el perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era um reflejo. Então, cachorro muito guloso caminhava daqui para lá buscando algo para comer, até que açougueiro lhe atirou um osso, jogou um osso, né? Levando o osso no focinho, né, na boca, teve que cruzar um rio. Ao observar o seu reflexo na água, ele acreditou ver outro cachorro com um osso maior que o seu. Assim, tentou roubá-lo com uma só mordida. Mas quando abriu a boca, né, o focinho ali, o osso que ele levava caiu no rio e foi levado pela corrente. Muito triste ele ficou aquele cachorro ao se dar conta que havia soltado algo que era real por perseguir o que era apenas um reflexo. Encuentra y destaca en los fragmentos las acciones en el pretérito indefinido. Então, encontre e destaque nos fragmentos da fábula que a gente acabou de ler quais são as ações no pretérito indefinido. Quais são as ações, então, no passado que a gente comentou, né? Então, leiam com calma as alternativas e encontrem as ações no pretérito indefinido. A gente já volta para corrigir. E aí, pessoal, conseguiram encontrar? Antes da gente continuar, só vamos voltar aqui um pedacinho. A professora falou para vocês um perro muito hambriento como um cachorro muito guloso. E hambriento é faminto, a mesma coisa del zorro, né? A raposa também estava faminta. Então, hambriento é faminto, um cachorro muito faminto. Agora, então, vamos ver quais são, né, as ações no pretérito indefinido nos fragmentos. Lá, um carnicero le tirou um hueso. O açougueiro jogou um osso. É uma ação no pretérito indefinido, né? Atirou um osso. É uma ação que já aconteceu. Lá B, al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro. Ao observar o seu reflexo na água, ao ver o seu reflexo na água, acreditou ver outro cachorro. O verbo creyó se encontra no pretérito indefinido, né? Se encontra no pretérito indefinido. E lá C, pero cuando abrió el hocico, el hueso cayó al río y se llevó la corriente. Então, quando abriu o focinho, a boca, o osso caiu no rio e se levou a corrente levou o osso. Então, os verbos abrió, cayó y llevó se encontram no pretérito indefinido. O verbo abriu, cair, o verbo abrir, cair e levar, né, se encontram no pretérito indefinido.
Ahora entonces vamos a hacer un quiz. ¿Cuál es la característica humana que se puede percibir en las dos fábulas leídas en esta clase? Quais são as características humanas, qual é a característica humana que pode ser percebida nas duas fábulas que a gente leu na classe? Tanto a da raposa quanto a do cachorro. E a 2. Señala a alternativa em que o verbo destacado se encontra no pretérito indefinido. Então, assinale a alternativa em que o verbo destacado se encontra no pretérito indefinido. Leiam e respondam aí que a gente já volta para corrigir. E aí, pessoal, vamos corrigir então? Acertou quem assinalou a primeira, na número 1, né? En ambas fábulas, os animais atuaram com avarícia. Então, nas duas fábulas, tanto a primeira raposa quanto o cachorro atuaram com ganância, né? Os dois comeram, queriam sempre mais ali. E a segunda está dizendo que os animais foram inteligentes, não foi o que aconteceu nas duas. E, na número 2, é a alternativa em que o verbo destacado se encontra no pretérito indefinido, acertou também quem assinalou a primeira. El perro encontrou un hueso. O cachorro encontrou um osso. A segunda está incorreta porque o verbo destacado era me aconselham. Então, o verbo aconselhar, a gente viu que no pretérito indefinido seria aconselharam, né? Meus amigos aconselharam. Tranquilo? Muy bien, entonces, ¿qué vimos en esta clase? Vimos o gênero fábula, né? A gente viu as duas fábulas. E as ações no pretérito indefinido. Pretérito perfeito simple. As ações dos verbos no pretérito indefinido. Muy bien, muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase de español.